Esta mensagem, O Poderoso Conquistador, da qual estou extraindo esta nota, esta citação, foi pregada no dia 1º do mês 4 de 1956. Dia 1º do mês 4 de 1956. E começa a partir do parágrafo 61. Presta bem atenção. É uma pergunta que é muito perguntada por pessoas e eles querem saber. E eu acredito que aqui está uma das citações que vai ajudar muitas pessoas. Agora, olha o que o profeta diz aqui. Ó. Agora, depois que a mensagem vocês, o povo, têm recebido a Cristo, e depois que vocês, o povo, têm recebido a Cristo como o vosso Salvador, é uma grande manhã de ressurreição. Agora, o tempo está à mão que eu ou devo ser uma falsa testemunha ou uma verdadeira testemunha de Cristo. Se eu tenho lhes dito a verdade, e eu creio que esta Bíblia é a verdade, e não há nenhum outro livro, ou nada contrário a isto que não seja falso. Tudo que for contrário a isso, a única verdade que eu conheço é a Bíblia. Eu apenas creio nesta Bíblia que contém a verdade de Deus. E se esta Bíblia disse que Ele se levantou dos mortos e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então Ele tem que ser o mesmo na ressurreição. Ele tem que ser o mesmo em poder. Ele tem que ser o mesmo em princípio. Ele tem que ser o mesmo, presta atenção, irmãos, Ele tem que ser o mesmo em cada maneira, exceto o corpo físico. Ele é o mesmo, exatamente o mesmo, como ele era nos dias que ele estava lá na Palestina, 2000 anos atrás, exatamente da mesma maneira, exceto o corpo físico. Mas veja o que o profeta vai dizer em seguida. Este corpo, o corpo físico dele, está assentado à mão direita de Deus Todo-Poderoso na glória. Vocês creem nisso? O corpo físico dele está assentado à mão direita de Deus Todo-Poderoso na glória. Vocês creem nisso? Ele está assentado à mão direita do Deus Todo-Poderoso na glória, fazendo intercessão. Vocês já pensaram nisso? Presta atenção, irmãos. Vocês já pensaram nisso? Que quando os filhos de Israel estavam no Egito, eles sabiam que eles iam para casa algum dia. Não é? Ele está falando do primeiro êxodo, que enquanto eles estavam em servidão, eles sabiam que algum dia eles iam sair de lá e voltar para a terra prometida. Por quê? Quer ouvir o que o profeta vai dizer? Por quê? Porque eles haviam visto ou podiam ver o corpo de José posto lá, os ossos de José, e eles sabiam que aquele era um sinal de que eles estavam indo para o lar algum dia. Presta atenção o que está por detrás disso aqui, que o profeta vai explicar algo maravilhoso para nós. Porque eles viam o corpo de José posto lá, os ossos de José, e eles sabiam que aquele era o sinal de que eles iriam para casa algum dia. E então, quando nós saímos da terra, se alguém morrer, presta atenção, irmãos. Então, quando nós saímos da terra, quando nós morremos, e nós entramos em um outro tipo de corpo, que é não esse tipo de corpo. Esse não foi feito para o céu. Olha, nós não fomos feitos para o céu, nós fomos feitos para a terra. Nós somos um povo terreno. Em outras palavras, nós não somos feitos para viver na sexta dimensão. Lá é algo temporário para que nós possamos voltar à terra aqui quando ela estiver purificada. É isso que o profeta está dizendo. Nós somos um povo terreno. E vocês se lembram na Bíblia, aquelas almas debaixo do altar, chorando, clamando, dizendo, quanto tempo? Até quando? Até quando? Eles estavam clamando para receber o corpo de volta. E cumprimentar a mão um dos outros, e comer, e ter companheirismo. É para isso que nós somos feitos. É para isso que nós somos feitos. E então, eles têm um sinal lá de que eles vão voltar. Irmãos, capta isso aqui. O profeta está dizendo que aqueles santos que estão debaixo do altar lá na sexta dimensão, aqueles santos que estão na sexta dimensão, eles têm um sinal lá de que eles vão voltar. Então, eles têm um sinal lá de que eles vão voltar. O que é isso? O que é este sinal? O que é
O profeta faz a pergunta: o que é este sinal? O corpo físico do Senhor Jesus Cristo assentado no trono de Deus. E quando nós passamos por aquele corpo, se nós formos hoje e não voltarmos em 100 anos, e eu te encontrar lá, eu direi, algum dia nós voltaremos. O profeta disse, se nós formos para esse lugar, né, e nós ficarmos lá por 100 anos antes de voltar, lá eles conversam, o profeta disse, eu direi, algum dia nós voltaremos. Está vendo? Aquele corpo vai se levantar do trono novamente. Você captou? Ele vai voltar à terra. E quando ele voltar, cada espírito que é nascido novamente, nascido de novo, virá de volta ao corpo físico. Homens ou jovens, moços e moças, e viveremos para sempre na presença de Deus. Quer que eu repita para vocês aqui para entender certinho? O profeta está dizendo que se ele partisse e ele fosse para aquele lugar, e o irmão também partisse fosse para aquele lugar, lá eles teriam um sinal, lá eles teriam algo na qual eles poderiam olhar, e através daquilo que eles estavam olhando, aquele corpo é o sinal quando é que eles vão regressar para a terra. Quando aquele corpo sai do trono, e é visível, irmãos, este corpo de Cristo que está à mão direita de Deus, lá na sexta dimensão, é visível. Eles podem enxergar esse corpo lá da sexta dimensão. Aí você diz, irmão Biro, mas isso é muito chocante, você está fora. O profeta que está dizendo, olha, eles têm um sinal lá de que eles vão voltar. Qual é? O corpo físico do Senhor Jesus Cristo assentado no trono de Deus. E quando eles passam por aquele corpo, e se nós fôssemos hoje, e ele não viessem em 100 anos, e eu te encontrasse lá, eu diria, olha, algum dia nós voltaremos. Olha lá. Aí o profeta diz, olha lá, aquele corpo vai se levantar daquele trono novamente. Ele vai voltar à terra. E quando ele voltar, cada espírito que é nascido de novo voltará a ter um corpo físico, um moço, uma moça, a viver eternamente na presença de Deus. Que coisa, diz o profeta. Como que nós poderíamos rejeitar tal coisa, amigo? Eu sou tão agradecido que você tenha aceitado a Cristo. Mensagem O Poderoso Conquistador, do dia 1 do mês 4 de 1956. Você entendeu? O profeta está dizendo que o corpo de Cristo, o corpo literal, o corpo físico de Jesus é visível naquela dimensão. Aí você fala, não, irmão Billy, talvez o irmão Brano errou na hora que ele estava falando isso. Então vamos ler outra mensagem. Parágrafo 53, já digo a mensagem para vocês. Agora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê que ele é o mesmo, o mesmo em princípio, o mesmo em poder? A única coisa diferente é que ele está usando a tua carne e a minha carne. Opa, peraí. O que o profeta está dizendo para nós, irmãos? Que o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Deus Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é exatamente o mesmo. Qual que é a única diferença? Que ao invés dele usar a carne dele, o corpo físico dele, ele toma o teu corpo físico. Ele toma o meu corpo físico. Meu irmão, você entendeu o que o profeta está dizendo aqui? Deixa eu ler de novo para vocês. Agora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nele sendo o mesmo em princípio, o mesmo em poder? O profeta faz a pergunta, o mesmo em poder? A única coisa diferente nesta noite é que ele está usando a tua carne e a minha carne, porque a sua carne está assentada à mão direita de Deus em majestade e glória. Espera aí, irmão, mas será que o irmão Branda está certo? É possível um negócio desse? Será que o irmão Branda sabe do que ele está falando? Olha aqui. E ele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu tenho vencido e me assentei no trono de meu Pai. Oh, que coisa maravilhosa! Jesus Cristo, o Filho de Deus, assentado nos céus, e todas estas almas mortais que estão apenas debaixo do altar, olham para cima e veem aquele corpo assentado lá.
Hã? Mombrana está dizendo que as pessoas que estão na sexta dimensão, aqueles que partiram, quando eles estão lá, eles conseguem enxergar o corpo de Jesus assentado no trono. Eles olham para cima e enxergam aquele corpo assentado lá. Aquele corpo físico. Oh, como eu me sinto religioso. Aquele corpo físico, diz o profeta. Vocês notaram, agora o profeta vai usar uma referência bíblica para explicar isso. Vocês notaram no Egito que quando eles deram um corpo físico para os filhos de Israel que estavam em cativeiro, estavam em servidão, não haviam ainda chegado na promessa, não haviam ainda entrado na terra prometida, que era a terra que Deus havia prometido para eles. Tipificando aqui, aqueles que estão na sexta dimensão não haviam ainda chegado em seus corpos transformados, não é? Você está captando, irmão? Não haviam ainda chegado, mas Deus lhe deu um sinal. E quando é que eles sabem, irmão, que chega a hora? O profeta vai falar quando é que eles sabem que chega a hora de tomar os seus corpos. Olha, está usando a referência bíblica. Vocês notaram lá no Egito que eles receberam um corpo físico, José, que foi um tipo de Jesus em todo aspecto. Aquele corpo físico ficou posto lá, e cada israelita que era acertado nas costas, machucado, não é? E judiado pelos egípcios, ele caminhava e passava por aquele ataúde, caminhavam e passavam por aquele ataúde e viam aquela tumba. Lá estava o corpo de José. E sabiam que algum dia eles iam sair de lá. Quando aquele corpo se levantasse daquela tumba. E eles o carregaram para fora e eles foram junto com o corpo. Quando eles viram o corpo de José sendo levantado, não é? Quando eles viram o corpo de José sendo levantado, o povo sabia, agora nós vamos atrás desse corpo. Porque José era um profeta, havia profetizado sobre aquilo. Não é verdade? É assim que é no céu. Espera aí, irmão, mas irmão, será que está certo, irmão Billy? Bom, você crê no mensageiro? Você crê no sétimo mensageiro? Então, ouça o que ele está dizendo. É deste jeito que é no céu. Estas almas que estão debaixo do altar, chorando, clamando. Quanto tempo, Senhor? Quanto tempo? São teofanias lá. Mas agora, eles estão buscando por aquele corpo. Mas agora, eles estão olhando. Presta atenção, irmãos. Mas agora, eles estão olhando para aquele corpo físico do Filho de Deus assentado lá. E eles dizem, algum dia ele vai se levantar daquele trono. Aí está você. Aqueles que estão em Cristo, Deus o trará com ele na ressurreição. E este mortal será revestido de imortalidade, e então nós seremos como ele, nós o veremos como ele é. E comeremos as bodas da ceia com ele. E para todo sempre estaremos com o Senhor. Não é maravilhoso isso? Ele enviou o seu Espírito Santo para baixo para entrar na tua carne, que ele tem santificado com o seu próprio sangue. Você crê em santificação? Sejais santos, pois eu sou santo. Agora, você não pode ser santo. Eu não estou dependendo da minha santidade. Eu não tenho nenhuma santidade, mas eu estou dependendo na santidade dele. É a sua santidade a qual eu estou olhando para ela. Agora, bem, não o que eu era, mas o que ele é. Só isso. Não é o que eu sou, mas o que ele é. Isso aqui está numa mensagem chamada Não Foi Assim no Princípio, do dia 6 de março de 1960. Você entendeu, irmãos? Onde é que está o corpo físico de Jesus, então? Aqui está a resposta. O corpo físico de Jesus está sentado, está à mão direita do trono de Deus, e ele não usa o seu corpo físico. Não. Ele não usa para fazer as obras na terra. Ele está intercedendo, e para fazer as obras na terra, ele está usando a tua carne, a minha carne e a carne de todos os santos que ele tem santificado com o seu próprio sangue, para que nós possamos chegar no mesmo lugar que ele chegou.
para que possamos nos assentar em seu trono, como ele venceu, né? E se assentou no trono do seu Pai. Que coisa maravilhosa, né? Em 1960, neste mesmo ano que o profeta falou isso, um pouquinho tempo depois, isso aqui foi em março de 1960 que ele prega esta mensagem, e depois na mensagem chamada O Rei Rejeitado, que foi no mês 5, 2 meses depois, entre esse período de tempo, o profeta teve a experiência de ir além da cortina do templo. Não é? Agora, quando o profeta foi além da cortina do templo, lembre-se que ele estava pregando algo sem ter ainda estado lá na sexta dimensão para ver se aquilo que ele estava pregando era a verdade. Agora, eu quero que vocês notem o que aconteceu quando ele chegou lá. Tá? O que aconteceu quando ele chegou lá? Vamos ver aqui, ó. Na mensagem, isso. O rei rejeitado, a partir do parágrafo 156. Quando ele estava lá, ele diz assim, vou encurtar aqui para nós não tomarmos muito tempo, mas quando ele estava lá, ele olhou ao redor, a partir do parágrafo 156, eu olhei ao redor e eu pensei, bem, eu não consigo entender. Eu disse, onde é que está Jesus? Eu quero tanto ver ele. Eu quero tanto ver ele. Eles disseram, os santos que estavam lá, estavam dizendo tudo para o profeta. E eles disseram, agora, ele está um pouquinho mais acima. Está um pouquinho mais acima, disseram eles. Eu disse, eu não entendo, onde está Jesus? Eu quero tanto vê-lo. Eles disseram, ora, ele está um pouquinho para cima, bem por ali em cima. Você entendeu, irmãos? Esses santos que estavam lá, apontaram para o profeta e disseram bem assim, ó, bem por ali em cima. Em outras palavras, existia um lugar físico lá, nessa dimensão, aonde eles estavam apontando onde Jesus se encontrava. Ele disse assim, ó, ele está um pouquinho mais para cima, olha as palavras dos santos lá, daquela pessoa que estava falando com ele. Diz assim, ó, olha, ele está um pouquinho para cima, bem por ali em cima. Bem por ali em cima, estou lendo da mensagem, parágrafo 156 em diante. E eles disseram, algum dia ele virá a ti, está vendo? Disseram, você foi enviado para ser um líder, e Deus virá, e quando ele vier, ele te julgará de acordo com o que você ensinou a eles. Primeiro, se é que eles vão ir ou não, será de acordo com o seu ensinamento. E eu disse, eu estou tão feliz. Paulo teve que se parar assim também? Paulo teve que passar por isso também? Tem que passar por esse teste também? Pedro tem que passar por isso também? Sim, eles disseram. E eu disse, bom, então, eu preguei cada palavra que eles pregaram. Eu nunca me desviei nem para um lado nem para o outro. Eles foram, onde eles batizaram em nome de Jesus, Cristo, eu também batizei. Onde eles ensinaram o batismo do Espírito Santo, eu ensinei também. O que quer que seja que eles ensinaram, eu ensinei também. E aquele povo gritou e disseram, nós sabemos disso. E nós sabemos que nós iremos contigo de volta à terra um dia. E nós sabemos que nós iremos contigo de volta à terra um dia. Disseram, Jesus virá e tu serás julgado de acordo com a palavra que tu nos pregou. E então, se tu fores aceito naquele tempo, o qual tu serás, e disseram, então tu nos apresentarás a ele como teus troféus de teu ministério. Disseram, tu nos guiarás a ele e todos nós juntos voltaremos à terra para viver para sempre. Tu nos guiarás a ele e todos nós juntos voltaremos à terra para viver eternamente. E o profeta disse, eu tenho que voltar agora? Sim, mas continue adiante. E eu olhei e eu pude ver o povo mais distante que eu consegui enxergar, ainda vindo, querendo me abraçar, gritando, nosso precioso irmão. Mensagem, o rei rejeitado, dia 15 de maio de 1960. Algumas pessoas, eu quero que vocês notem que é algo que nós já falamos, já que estamos falando aqui, quero dar mais uma retocada. Olha, eles disseram assim, ó, tu nos guiará a ele e nós, juntos, voltaremos à terra para viver para sempre. Isso aqui não está falando de ir para o palácio. Porque quando nós formos para o palácio não é a sexta dimensão. Nós não vamos, os santos não têm que sair da sexta dimensão para pegar o corpo deles para voltar para a sexta dimensão. Justamente, a razão que eles têm que pegar o corpo aqui embaixo é para que eles não fiquem na sexta dimensão, para que eles tenham um corpo físico, literal, para que possamos comer a ceia, não é verdade? Os 3 anos e meio.
Então, não é para lá que nós vamos voltar. Não é? Então, esse povo aqui sabia que o irmão Branham tinha que se encontrar com eles lá na sexta dimensão. É para você pensar, volte na mensagem e leia. Não vamos falar sobre isso hoje, que nós já falamos. Volte nas lições anteriores e nós vamos ver exatamente o que estava acontecendo lá.